por bênção recebida da paz do Senhor, principalmente a nossa saúde, né? O livramento todo dia que Deus dá para nós, né? E nesse momento vou passar para o pastor dar uma explicação dessa gravação de hoje, né? E que possamos guardar no nosso coração, né? E nós entregar também, né, para Deus, né? O que nós fazemos, não para se amostrar que somos melhores que os outros, mas sim fazer aquilo que Deus manda, né? Então, que fique marcado aqui para os homens da terra, né? As coisas de Deus que nós partimos, né? Posso partir primeiro, ninguém sabe, né? Ou você ou eu, né? Ou outra pessoa, mas que fez parte desse rebanho aqui, dessa direção de Deus nos cultos de rua, né? Então, pastor, fique à vontade. Ok, bom dia, eu quero desejar, queridos, um bom dia a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. O pastor Vivi está falando aqui da partida, eu não quero partir não, tá? Eu quero ficar por aqui, não adianta chegar e dizer eu vou te levar. Não adianta chegar e dizer eu vou te levar, que eu não vou. Se fosse assim mesmo, né? Então, queridos, sejam todos bem-vindos, você do canal Benilson Kleber. Seja bem-vindo, tá? Nesse momento, agora nós vamos passar aqui, a irmã Maria vai trazer uma mensagem poderosa vinda da parte do Senhor, para que ela possa alimentar os nossos corações. Eu vou fazer aqui uma oração pela minha irmã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Nesse momento, Senhor, a minha irmã, ela está já com a Bíblia aberta, Senhor, então abre a nossa mente e o nosso coração para absorver a tua palavra. Seja conosco, nos ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória. Aleluia. Aleluia. Senhor da amada igreja, na paz do Senhor, paz e graça para todos. Né? E eu quero aqui ler o Salmo 66, o versículo 16 até o 20, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos prestar atenção o que diz a palavra de Deus, né? Muito atento. Diz assim: vinde e ouvi, todos os que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja o Senhor, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Aqui, e no livro de Isaías também, 55, e o versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai enquanto está perto. Aleluia. Então, que o Senhor nos está dizendo aqui, que nós venhamos buscar a Ele, que possamos fazer a nossa oração e que Deus, Ele está nos ouvindo, né? Ele está nos ouvindo, então Ele atende o nosso clamor, Ele atende a nossa oração, né? E tudo mais. E também nós devemos buscar o Senhor enquanto nós estamos perto, enquanto nós podemos achar o Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor, porque tem muitos em outros lugares que querem ter essa oportunidade, não tem, são até mortos, né? São até mortos pela palavra do Senhor, né? Já não tem essa liberdade que nós temos aqui para ir até pelas ruas, falar desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que cura, que batiza, né? Que sara nossas enfermidades. A palavra dele também diz que ele já levou sobre si as nossas enfermidades, pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Então nós temos privilégio de clamar a Ele, de buscar mais e mais para a nossa vida, porque se nós se achegarmos para Ele, Ele se achega para nós, né? Então a palavra dele também diz que
Nós erramos porque não examinamos as Escrituras Sagradas. Então, nós devemos examinar para nós podermos ter esse privilégio de encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos mais uma vez para falar do teu amor, para pregar o teu ídolo, para falar de ti, Senhor, engrandecer o teu nome, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tudo faz, que o Senhor pagou um preço muito alto de cruz por nós, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia por nós, não estaríamos, mas nós estamos porque o Senhor fez tudo isso por nós. O Senhor deu o seu Filho amado para sofrer, para morrer por nós. Quem de nós daríamos o nosso filho? Não daríamos, mas o Senhor deu. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para te agradecer. Deus, eu oro pelos meus vizinhos de lado, da frente, de trás, que o Senhor possa entrar com a provisão, guardando, dando livramento, tudo aquilo, Senhor, que eles precisam. Eu não sei a necessidade de cada um, mas Tu sabes, Senhor. Então eu entrego nas Tuas mãos e eu já te agradeço, não só hoje, sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento, vamos continuar o culto, né? Cantando para Jesus, né? Daqui a pouco já vou passar para o nosso irmão que vai cantar louvor, né? O nosso irmão Kleber, né? Isso, né? Então pode vir cantar, irmão. Seja bem-vindo. Aleluia. Do poderoso, nosso irmão. Ed quando chega, Edivar quando vai embora. Nosso irmão Edivar, pastor da Adventista, que está comigo desde o ano passado. Eu creio que agora ele não vai me largar até Jesus vir buscar a sua igreja, né? E que nós esteja tudo preparado, né, para subir juntamente com Deus, não placa de igreja, mas sim ao amor que Deus deixou para nós, né? Sermos humildes de coração, né? Então vamos continuar esse culto, né? E orar pelo nosso pastor que vai pregar. Senhor, meu Deus, está aqui seu filho amado, mais uma vez, se esforçando, Senhor, de ir para o céu também. A vontade dele, não só ele, mas todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, Pai. Que o Senhor possa operar na vida do meu irmão, dando saúde para ele, livramento todo dia, Pai. Te apresento, Papai, a esposa, os filhos, Papai, e aquela casa, o trabalho que o Senhor deu para ele ali, aquele ponto de comércio, Senhor, para ele trabalhar, ganhar o pão de cada dia dele, Pai. Trazendo um grande movimento todo dia para ele, Pai. E assim, Papai, complete na vida dele essa saúde, essa determinação, essa sabedoria do Espírito Santo, trazendo para ele, Pai, entendimento da Tua palavra, para que ele possa cada vez mais continuar se dirigindo e anunciando as Tuas boas novas. Assim eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez queremos desejar um bom dia a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. E eu agradeço a Deus, só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido aqui o pastor Vivi. E nós estamos na caminhada, pastor. Até a breve volta de Jesus. Eu creio que não demora tanto para a volta de Jesus. A não ser que venha acontecer algo que a gente tenha que se distanciar, mas se não, eu digo de se distanciar, digamos, ir embora para outro local, algo do tipo. Mas na caminhada nós estamos até a breve volta de Jesus. Se assim Deus permitir, né? E o Senhor está falando da partida, que partida, fique por aí, não vá. Não, mas não, a partida não, fique por aí. Então, agradecer também ao nosso amigo irmão Penilson Kleber pela mensagem cantada. E esses louvores falaram profundamente comigo. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Isso já aconteceu comigo. Eu faço às vezes como Paulo. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então é por isso que Paulo também chorava. Porque é feliz quem chorou ao perceber que é pecador.
Às vezes eu fico pensando assim, eu não quero fazer algo, mas algo dentro de mim fala mais alto. E eu fico imaginando, se fosse uma coisa que a gente pudesse sair da gente mesmo para não fazer aquilo que a gente não quer, mas não é assim. A gente tem que resistir os tempos maus. Nós temos que orar ao Senhor. Quando a gente busca, quando a gente dobra os joelhos diante do Senhor, é aí que tem a força da gente, a gente vence. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou como fazer. Ele estava, o Senhor Jesus Cristo, ele estava em constante oração na madrugada. Só queria sentar. E na madrugada o Senhor Jesus estava em constante oração e ele nos ensinou como vencer as castas, expulsar castas com oração e jejum. E nós não estamos aqui simplesmente para ganhar fama, não. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Seja dado ao nome do Senhor. Quem é o pastor Vivi? Quem é o irmão Edivar? Quem é o irmão Penilson Kleber? Quem é a irmã Maria? Nós somos igualmente uma neblina que aparece e logo se dissipa. Ah, mas a fama, olha que fama. Teve até um certo irmão que fez uma crítica com relação a temos sempre crítica construtiva e críticas destrutivas sobre as lives que eu faço. E eu gosto mesmo eu brinco nas lives, mas é uma brincadeira que não vai levar ninguém à perdição. Quando é para falar sério, eu falo sério. E ele disse que eu fico me exibindo. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Se falar a verdade bíblica é se exibir, está aqui, olha, eu quero ser o mais exibido. Porque eu não estou aqui para agradar adventista, para agradar católico, para agradar assembleiano. E sim, agrada aquele que tem o coração sincero. Amém. Se tem um adventista que tem o coração sincero, então a palavra vai agradar você. Se tem um católico que tem o coração sincero, a palavra vai agradar você. Um assembleiano, um irmão da quadrangular, um irmão aqui da comunidade de Judá, seja qual for, sem tirando aqui placa de igreja, aquele coração sincero que se agrada da palavra, toda vez que eu for pregar, ele vai se agradar. Sabe por quê? Porque eu não vou falar de mim. Vou falar o que o Senhor quer. E aí é que está a questão, é o X da questão. E aí, nós aceitamos ou não? Aqui no livro de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: diz-nos quando vai acontecer essas coisas e o sinal da sua volta, como vai ser? Aí Jesus, aqui no capítulo 24, verso 4, diz assim: vede que ninguém, respondeu-lhes, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro aí, as pessoas iam vir dizendo que é Cristo, e enganam quem? Só um pouquinho? A Bíblia diz que enganam muitos, a muitos. Naquela quando for a volta de Jesus, que chegar o período do julgamento de todos, as pessoas vão falar uma coisa para Jesus. As pessoas vão falar algo para Jesus. Aqui, primeiramente, aqui no capítulo 7 de Mateus, o verso 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus aqui nos adverte também: muito cuidado com os falsos profetas. Por dentro são lobos roubadores. Eu não prego aqui querendo a fama do homem, não. Se alguém quiser me adorar, procura outra coisa para adorar. Primeiramente, adora a Deus, tá? Eu não vou adorar qualquer coisa, não. Eu já comecei errado também de mandar procurar outra coisa. Adore a Deus, tá?
Então, queridos, no final dos tempos, muitos vão dizer para o Senhor: ah, Senhor, mas eu curei em teu nome. Aqui no capítulo 7, o verso 21 diz: nem todo quem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Verdade, aleluia. Então, muita gente vai procura locais que tem milagres, né? Os milagres, olha, tá vendo, isso aqui é milagre, isso aqui é de Jesus. Não é. Tem tanta coisa aí que não é de Jesus. Satanás faz descer fogo do céu. Coração enganador. Sim, Satanás vai descer fogo do céu. E Jesus mesmo disse que nos últimos, quando no resumo final da história, muitos vão dizer para ele: Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, Senhor. E ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Então, muito cuidado. Local onde a palavra não é exaltado como ela realmente é, tome cuidado, que é a sua salvação que está em jogo. O inimigo, ele fica só jogando migalhas. Não, você vê que você vai conseguir sua bênção. Querido, qual é a bênção maior? A bênção maior em conhecer Jesus? A bênção maior em ser livre das drogas? A bênção maior que isso? A bênção maior, a milagre maior do que você acordar, você poder ver? Aquele jovem rico, o cego, ele, quando Jesus chegou perto dele, Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver, ou seja, tornar a ver. Isso, olha o milagre que ele queria, tornar a ver. E a gente acorda vendo, e a gente ainda acha que não tem milagre. Não, que não tem milagre, que eu quero um milagre, Senhor. Um milagre maior é uma vida transformada. Bom dia, saudade. Bom dia, seja bem-vindo. Então, bênção maior é essa, querido. Você acordar, você poder ver, você ter certeza de que Jesus te salvou. Aqui no verso 6 do capítulo 24 diz: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Fomes, terremotos, maremotos, mas tudo isso nós estamos vendo, essa guerra desenfreada aí no Oriente Médio. É guerra por poderes. Pelo pedaço de terra, eu quero aquele pedaço de terra, agora fica mata gente, aí a terra que eles estão brigando por aquele pedaço, come as pessoas. Isso é muita loucura, gente. E a Bíblia diz que tudo isso é o princípio das dores. Isso aqui, quando Jesus falou, era sim o princípio das dores, agora não mais. Já é o final das dores. Já estamos mesmo no final das dores, tá? Vai ter sinal também por ocasião da vinda de Cristo, vai ter sinal na lua, no sol, nas estrelas. Aqui no livro de Lucas, o capítulo 21, Lucas capítulo 21, verso do 25 ao 27, diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então a Bíblia diz que vai haver sinal no sol, na lua, nas estrelas.
e na terra angústia entre as nações. Eu não sei se vocês já viram, se aconteceu já na casa de vocês, de entrar água na casa de vocês. Já, né? É uma angústia, né? A gente vendo a água entrando na casa da gente. Agora imagine aí o mar se empolando assim, ó. E invadindo a cidade, como lá no Japão. Teve aquele tsunami, tocou a sirene. E lá veio aquela enxurrada de água invadindo a cidade. Tocou a segunda, a terceira sirene, toda a cidade já praticamente submersa. Navio sendo jogado para baixo. Queridos, eu sou medroso com relação à água. Certa vez eu fui pescar, só levei um anzol, e era até longe, lá de onde eu morava. Só levei um anzol. Quando eu joguei o anzol, enganchou lá nas pedras. Quem disse que eu entrei para tirar lá aquele anzol? Aí eu acho que era o baiacu que estava lá com ele, que cortou. O baiacu tem uns dentes grandes, né? Cortou, aí pronto, fui embora sem levar nada, peixe nem nada, mas fui embora. Mas não entrei não. Certa vez eu fui pescar com a tarrafa, só pescava com água bem aqui na coxa mesmo, com medo. Que lá o pessoal pega o cação. O cação é aquele é um peixinho pequeno, né? Só que se tem o cação, vocês sabem o que é o cação, não sabem? Sabe? O que é o cação? É um peixe tipo espada, né? O cação, Tem uma lista, o né? cação, só para vocês terem uma ideia, é o tubarão pequeno. Pois é, tubarão. Então, se tem o pequenininho ali, é porque a mãe está por ali. É verdade. E o pessoal põe o espinhel, né, os anzóis, e aí depois sai despescando um monte de tubarãozinho ali. Então a mamãe não está por ali, né? Então eu só pescava com água por aqui, ó. Já foi. Eu jogava a tarrafa, não peguei, foi nada, fui embora. Não, lá vou pescar nesse negócio aí, eu não sei o que é que tem dentro da água. Fora eu estou vendo, dentro eu não estou vendo. Então, gente, dá medo de ver assim a força da água. Dá medo. Outra vez eu fui para pegar peixe de arrasto, o pessoal arrastava e a gente podia catar peixe, né? Colher peixe, eles deixavam. Quando eu cheguei lá, o mar estava cheio daquele jeito, e ele chega e roncava, jogava, e aí eu fiquei com medo. E ainda mais que passou um peixe, só colocou só aqueles poros assim de fora, assim, ó. Eu que entro numa água dessa, daí entro nada. Então, queridos, a Bíblia diz que homens vão desmaiar de terror ao ver a cidade sendo invadida, como lá no Japão, a água invadindo as casas. Eu não sou corajoso para água não, né? Não sou. Água escura, tenho medo de água escura. Então imagine aí a cidade assim sendo invadida por água. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Por isso que eu busco fortalecimento em Cristo Jesus. Aqui já falamos aqui sobre a volta de Jesus. A igreja do Senhor, ela passa ou não passa pela grande tribulação? Vamos ver aqui se a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24. O versículo, começando aqui do versículo 29. Mateus capítulo 24, começando do versículo 29. Tem uma ideia muito difundida no meio cristão de que Jesus vem, tira a igreja e aí vai ficar o restante passando pela tribulação. E aí daquele restante ali é tirado mais alguma coisinha. Queridos, nós temos que entender de Bíblia. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui no verso 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo depois da tribulação, é sinal que vai ter primeiro a tribulação, passado a tribulação, se é logo depois, passado a tribulação daqueles dias, olha o que acontece:
o sol escurece. A lua não vai dar sua claridade. As estrelas vão cair do firmamento. Os poderes dos céus vão ser abalados. Aí o que acontece? Aparece o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Para fazer o quê? Ele vem e tira a igreja. O verso 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus ele vem após a grande tribulação. A igreja vai estar aqui. A grande tribulação é o povo que não aceitou a Jesus perseguindo o povo de Jesus. Quando aparentemente não tiver mais saída para o povo que aceitou a Jesus, o povo do inimigo vai bater no peito e vai dizer: nós triunfamos. Só que aí começa a acontecer algo. O sol escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas caem do firmamento, os poderes do céu vão ser abalados. Aí Jesus volta e retira a sua igreja, a sua amada igreja. É isso que vai acontecer. Esse negócio de que tira um pouco, aí depois tira outro, não é assim, isso não é bíblico. Jesus disse que depois que tirar o trigo, o joio só presta para ser queimado. E a grande tribulação é o povo de Satanás lutando contra o povo de Deus. É para matar mesmo. E aí o povo vai fugindo. Como lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, Faraó foi no encalço do povo. Quando o povo chegaram de frente ao Mar Vermelho, do lado montanha, do outro lado montanha, atrás Faraó, em frente ao Mar Vermelho. Faraó achou: triunfamos. Jesus abriu o Mar Vermelho. E assim o povo passaram. E o povo de Faraó morreram. A mesma coisa vai acontecer no final. O povo de Deus sendo perseguido, quando chegar aparentemente no local que não vai ter saída, o povo de Satanás vai dizer: triunfamos. Ali é o ápice da grande tribulação. Triunfamos. Só que aparece o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O sol escurece, a lua não dá sua claridade. É nessa hora que os ímpios vão pedir para que os montes caiam por sobre eles. Porque Jesus, quando vier, ele vem com estrondo, trombeta tocando, de todo jeito. O céu vai ficar em silêncio, porque todos os anjos do Senhor vêm com ele. E aí ele retira ali a sua igreja, ele retira o seu povo. Vai ser secreta a volta de Jesus? Para muitos irmãos sinceros, é secreta. Vamos analisar aqui o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 2. Bom dia, saudade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pronto, parando por aqui. As pessoas já batem o martelo, tá vendo? É secreto. Vem como ladrão e de noite, então é secreto. Querido, nós temos que entender o texto e o contexto. Tem um texto que nos auxilia melhor aqui. O livro de 2 Pedro, o capítulo 3, o verso 10. Diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Se eu parar por aqui, dá margem para dizer que é secreto, né? Só que a Bíblia diz: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasado, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O céu vai passar, vai vir como ladrão de noite. A volta de Jesus vai ser como ladrão de noite. Só que tem um detalhe: o céu passa com estrepitoso estrondo. E aí? A gente vai ver ou não vai? Vai ouvir ou não vai? Se você não ouvir, a Bíblia diz que os elementos da terra vão arder em brasas. E aí? Ouve ou não ouve? Sente ou não sente arder em brasas? É lógico que sente, irmão. Então,
Como entender essa questão que vai ser secreto aqui, que as pessoas dizem que é secreto? Vem como um ladrão de noite, porque não deixam data marcada da sua volta. Não tem data marcada, tá? Então é como ladrão de noite. Outro texto aqui no livro de Lucas, capítulo 17, que muitos irmãos batem o martelo e dizem, está vendo, é secreto. E não é secreto. Não tem embasamento algum. Pai do Senhor, saudades. Lucas capítulo 17, o verso 34 ao 36. Fala aqui sobre a vinda do reino de Deus. Lucas capítulo 17, verso do 34 ao 36 diz: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quando nós iniciamos aqui a palestra de hoje, nós lemos o texto que Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. As pessoas pegam esse texto e dizem, está vendo? É secreto. Está 2 no campo, é tirado um e deixado o outro. Então isso é secreto. Aí eles avançam mais ainda. Tem filmes, foram feitos filmes aí que tem como título Deixado para Trás. O piloto some o motorista, aí fica um caos o mundo. Isso baseado nesse texto. O que a Bíblia está dizendo sobre essa questão? Por ocasião da vinda de Cristo, se está 2 numa cama, se está o esposo e a esposa se preparou, o esposo não, quem vai subir é quem está preparado. Por que Jesus não disse que sobe os 2? Não, porque Jesus só quis enfatizar que um vai e o outro fica, se não tiver preparado os 2. Está 2 trabalhando no campo, por ocasião da vinda de Cristo. Se um está preparado, o outro não, quem vai subir é quem está preparado. É isso que Jesus está falando. Só que aí os irmãos pegam, distorcem, e aí diz, está vendo, isso é secreto. Muito cuidado, querido. Jesus não está dizendo isso. Jesus, ele não está falando isso. Hoje, Jesus é mal compreendido igualmente na época quando Jesus andou no mundo. Aqui no livro de João, olha o que acontece. Olha o que distorceram da fala de Jesus. João capítulo 8. João capítulo 8, o versículo 21 e 22, diz assim, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava falando, eu vou subir para o céu, de onde eu vim, e para onde eu estou indo, vocês não vão poder ir. Olha o que entendeu o povo da época, aqui no verso 22. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Eles pensavam, peraí, Jesus está pensando de se suicidar. Hoje, aí a gente olha isso aqui, nossa, mas que povo burro, aquele povo da época. Mas hoje é pior. Todo mundo no mesmo barco. Jesus disse, olha, tá 2 no campo, um é tomado e outro fica. Aí a pessoa já bate o martelo, isso é secreto. Entenda o texto, entenda o contexto, meu amigo. Meu irmão, vá com Deus. Entenda o texto, entenda o contexto. Leia todo o texto e o contexto, meu amigo. Mas Jesus vai vir, a volta dele vai ser como ladrão de noite, é secreto. É como ladrão de noite, amigo, porque ele não deixou data. Mas quando ele vier, o céu passa com estrepitoso estrondo. Se um trovãozinho mete medo na gente, o estrondo para passar os céus vai meter medo, todo mundo vai ouvir. Se não ouvir, se o ouvido tiver com bastante cera, vai derreter essa cera, meu amigo. Não se preocupa. Os elementos da terra vão arder em brasas. Se tiver bem tapado o ouvido com cera, essa brasa que vai arder vai derreter essa cera que está no ouvido. Então, querido, está faltando interpretação da Bíblia correta.
Ah, não, mas o irmão, ele é enfático, querido, eu tenho certeza do que eu faço. Eu tenho certeza do que eu prego. Tá? Eu tenho certeza do que eu prego. Irmãos, tirando aqui, se for pela gente, não se preocupe que eu vou para casa e ainda vou comprar mais coisas lá. Então, queridos, eu tenho certeza do que eu falo, eu tenho certeza do que eu prego. Você tem que ter certeza. É por isso que eu não sou gago, eu não fico gaguejando. Talvez às vezes eu queira gaguejar em algumas coisas, mas eu não sou gago, não. Eu tenho certeza, eu tenho convicção do Deus que me salvou. Eu tenho convicção da palavra que está aqui aberta. Não tem talvez. Tem que ter convicção. Ah, não, mas olha, tá vendo isso aqui? Tá... Que? Tenha certeza do que você está pregando. Jesus diz que ele vem nas nuvens do céu e todo olho verá. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Todo olho vai ver. Então não há secreto nisso. Queridos, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do nosso eu mesmo. Porque senão nós vamos estar fazendo doutrina em cima da palavra, que Deus não nos autorizou a fazer doutrina. A doutrina é a dele. Não queira colocar os seus pensamentos aqui em cima da palavra. Não queira, porque você vai se dar mal. No final dos tempos, você vai acertar contas, eu vou acertar contas. Muitos fazem isso pelo dinheiro e está sabendo que está errado, mas não, já continuo assim, não, eu vou continuar até o final. Deixa de lado heresias, meu amigo. Vai para a Bíblia, examina. Jesus disse: examina as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é aqui que nós somos libertos, através da palavra do Senhor, tá? Queridos, nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor. Não vai ser com violão agora não, tá? Não sei se você já chorou quando você viu que você é pecador. O irmão pode se preparar que vai ser ele mesmo. Irmão, os mesmos louvores que você cantou no início, cante os dois agora. Aleluia. Queridos, se prepara. Ouve esses louvores. Verdade. Esses louvores que vai te ajudar na sua caminhada cristã. Medita na letra desses louvores. Uma vida transformada é a vida que vai mostrar que tem Cristo, tá? Você mostra que tem Cristo através da sua vida, deixando Cristo guiar o seu ser. Bom dia, meu irmão. Deixando Cristo guiar o seu ser. Quero agradecer ao irmão Penilson Kleber pela mensagem, os louvores lindíssimos que são tocantes. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem anjos. Nesse lugar tem anjos. Se a gente pudesse ser aberto os nossos olhos para a gente ver, ainda existe manifestação dos anjos. A gente aqui não consegue ver pelo nossos olhar carnal, a gente não consegue ver. Certa vez eu estava em casa, morando lá em Ananindeua, e o meu vizinho chegou e me chamou: vizinho, olha aqui, olha aqui. Quando eu cheguei já tinha sumido. Ele viu 2 seres voando lá no alto. E ele disse: sumiu. Mas os anjos, eles nos visitam hoje. O anjo do Senhor, ele nos visita. Então, queridos, é através da palavra que nós nos achegamos, nos conectamos ao Senhor. Busca o Senhor em espírito e em verdade. Deixa o Senhor guiar o teu ser, guiar a tua vida. Busca na palavra a cada dia e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não deixa a gente na ignorância. Nós vimos aqui na tua palavra sobre os acontecimentos da tua breve volta. A tua igreja, ela passa assim pela grande tribulação. A grande tribulação nada mais, nada menos do que o povo de Satanás perseguindo o povo de Deus. E quando Jesus vier, ele resgata o povo dele, e o restante, Senhor, só serve para ser queimado. Que Jesus fez a analogia com o trigo e o joio. Quando tirar o trigo, o joio só presta para ser queimado. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, que sejamos trigo
e na breve volta de Jesus, nós vamos subir com Ele. Dai-nos um dia maravilhoso em Sua presença, seja aqui, Senhor. Acampa anjos, Seus santos anjos aqui na casa do pastor Vivi. Nos protege, Senhor, da irmã Maria, protege do irmão Penilson Kleber, da minha casa também, na casa de cada um que está ouvindo o som desse aparelho, seja aqui pelo canal Penilson Kleber, os irmãos que estão aqui próximos ouvindo o som desse aparelho, nossos irmãos taxistas, mototaxistas, as donas de casa. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos protege, nos livra de todos os males. Dai-nos um dia maravilhoso em Sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, irmão. Mais um culto realizado no nome do Senhor Jesus, né? E quarta-feira estaremos ali na passarela, né? Fazendo a vontade do Papai. E que você também é um convidado especial de estar conosco ali adorando a Deus, né? Domingo nós temos já uma responsabilidade também de pregar ali no Jardim das Garças, todos os domingos, né? Então você é um convidado especial também do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia! A minha moto até ela ser consertada toda segunda-feira para desse culto aqui, não só para trazer o Espírito Santo na minha casa, mas não só na minha casa, mas sim a todo meu vizinho, da frente de trás, do lado esquerdo, direito, né? Adorar a Deus juntamente com vocês, mesmo que vocês vão para o trabalho, mas eu estou adorando a Deus aqui em prol de todos vocês também, que faz parte, né, desse rebanho espiritual da parte do Senhor, né? Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Aleluia. Pronto. É glória.